Bom dia, Mila. Tudo bem? Olha para mim se você tá me ouvindo. Tá saindo som aí para você? Bom dia. Bom dia, Sarinha. Tudo bem? Sarinha, você tá me ouvindo? Tá saindo som? Bom dia, linda. Ah, que bom. Até que enfim alguém me respondeu. É porque eu tinha perguntado para algumas pessoas e eu acho que elas saíram e não me responderam. Então, vou esperar só mais um minutinho, viu, Sarinha, para ver se vai entrar mais alguém. Só mais uns minutinhos e a gente começa, tá? Fica por aí. Pode ficar à vontade para comentar. Se vocês estiverem assistindo também a série completa, os outros capítulos lá no YouTube, deixa aí seu comentário. Eu vou te pedir uma gentileza, pega esse aviãozinho que fica aqui embaixo, aqui, ó, e vai compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir, tá? Pra gente poder compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Bom dia, Ricardo, Tati. Sejam muito bem-vindos. Que bom ver vocês por aqui. Coloca aí se vocês estão me ouvindo, belezinha, tá? Porque o som a gente estava com problema, a live já caiu 3 vezes. Então a gente começou novamente, tá? Então vai dando feedback de vocês aí pra mim, tá bom? A gente coloca um filtro, né? Porque de manhã assim tem que ter um filtro, né, gente? E aí, vocês estão animados para a live de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho de Segundo João. Daqui a pouco eu vou fazer uma introdução, vou esperar mais um pouquinho para falar para todo mundo, tá? Para não ficar repetindo as mesmas coisas para quem já começou. Vou esperar só mais um minutinho para ver se vai entrar mais alguém. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês, viu? É um presente mesmo. E vocês vão interagindo aí comigo nos comentários, viu? Eu vou começar em respeito às pessoas que já estão aqui, tá? Até porque já são 9h13 e a live era 9 horas, né? Devido a alguns probleminhas técnicos, vocês perdoem, porque é a primeira live que eu faço no Instagram. Então a gente vai com calma aí, vocês vão me ajudando.
Então, se você já compartilhou com o máximo de pessoas que você conseguiu aí no aviãozinho, agora você vai ficar à vontade para comentar e eu vou fazer uma introdução do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Para quem ainda não sabe, eu estou fazendo uma série lá no meu canal do YouTube. O link está na minha biografia do Instagram, depois você vai lá. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Para você acompanhar, porque toda semana tem um vídeo, né, um devocional que nós estamos fazendo de uma leitura expositiva do Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Então, nós estamos fazendo um capítulo por semana. Lá no YouTube você vai encontrar desde a introdução até o capítulo 9. E hoje eu resolvi fazer o capítulo 10 ao vivo. Deus tem pedido isso para mim e eu, muito tímida, né? As pessoas que estão aqui me conhecem, Sarinha e Ricardo. Lília, minha amiga, quanto tempo, um beijo no seu coração. Então, assim, a Tati, pessoal, vocês me conhecem, sabem que isso é muito difícil para mim, mas a gente, por Deus, a gente rompe barreiras, né? Tudo é por Ele, para Ele sempre. Então, estou aqui para compartilhar ao vivo com vocês, para interagir com vocês, então fiquem à vontade nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo João. Então, vamos lá para a nossa leitura. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode me acompanhar, tá? Pode abrir lá que a gente vai ler o capítulo completo e eu vou parando para fazer algumas observações com você, tá bom? Se você quiser comentar também, fique à vontade. Aqui nós estamos no verso 2 e aqui eu já quero falar com vocês que é uma introdução, né? Após essa temporada com os líderes religiosos, a gente viu até o capítulo 9, Jesus ali, né, combatendo essa religiosidade dos fariseus, dos saduceus, né, do sistema religioso da época. E esse capítulo ele vem trazendo uma comparação entre Jesus e os religiosos. Então a gente vai parar em alguns pontos para fazer essas comparações, tá bom? Então, aqui é só para dar uma introdução mesmo para vocês do que vai falar esse capítulo, o que ele traz, tá? Então, a primeira coisa é o evangelho versus a religião. Então, o evangelho de Jesus, né, a pessoa entra pela porta, que é Jesus. Jesus é a porta das ovelhas. Então, ela entra por meios legais, através do seu amor, da sua graça. E a religião, né, a pessoa pula o muro. Né? Ela vem através do medo, porque a pessoa começa a ficar com medo, será que eu vou para o céu, será que eu vou para o inferno? E aí a religião, ela mexe com os sonhos da pessoa, com a raiz de orgulho, né, que tem no coração de todos nós. Então, a diferença entre evangelho e religião, a gente vai estar sempre trazendo esses dois pontos. Se vocês ficarem com dúvidas, pode colocar aí também, tá? Seja bem-vinda, Elisângela, um beijo. Então, verso 3, vamos lá? O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, aqui no verso 4, nós temos uma comparação entre relacionamento, né, e troca. Lá no evangelho, né, de Jesus e a religião, né? Em Jesus, no evangelho de Jesus, nós temos um relacionamento com ele, né? E na religião, ela é baseada na troca. Então, vou explicar melhor para vocês. No evangelho de Jesus, as ovelhas conhecem a sua voz, elas obedecem porque elas amam Jesus, por amor. E Jesus as conduz com amor também, com amor. E sempre, né, fazendo essa comparação, dos religiosos, né, na religião, a obediência ela é condicionada à troca. Então, sempre que a pessoa ela obedece algum mandamento, né, na Bíblia, algum princípio, é já almejando receber alguma coisa em troca, por mérito, por merecimento. Né? A bondade dela vem disfarçada, né? Por trás tem essa troca, por mérito, ela tem um objetivo ali de obter algum lucro em alguma situação, então ela obedece porque ela quer alguma coisa em troca. Então essa que é a diferença. E lá no verso 1, Jesus chama essas pessoas de ladrões, de assaltantes. No verso 12 a gente vai ver também que Jesus usa o termo mercenário. Então é sempre falando disso, né? A pessoa que é interesseira, ela está interessada em alguma coisa, ela não está indo a Jesus por amor. E aqui nós temos um terceiro ponto também, que é o exemplo versus a hipocrisia.
No Evangelho de Jesus, ele sempre nos dá o exemplo fazendo o que nós devemos fazer, né? Mostrando para nós através do seu exemplo como nós devemos agir. Na religião, que predomina a hipocrisia, eles colocam um peso em cima da pessoa que nem eles mesmos não carregam. Então, eles colocam ali umas coisas que nem eles mesmos fazem, eles só tá no discurso deles, não estão nas atitudes. Vamos lá para o verso 5. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então aqui no verso 7 nós temos o tema Jesus declarando, né, eu sou a porta das ovelhas. No verso 8, todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, gente, aqui no 10, quem é o ladrão? Né? Esse versículo, muita gente fala que é o diabo, né? Que é o inimigo. E eu vejo muita dúvida com relação a isso. Então, por isso que eu falo para vocês, sempre para a gente seguir pelo contexto, não ler apenas um versículo isolado na Bíblia. A gente não pode também ler só apenas um capítulo. A gente tem que ter a noção, uma visão da Bíblia como um todo, para a gente ter uma noção do que está se tratando nesse verso. E aqui no contexto, Jesus está falando de quem? Quem é o ladrão? É os religiosos. É o sistema religioso, são os líderes religiosos, a religiosidade, os falsos pastores. Aqui no verso 11 ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Então aqui ele faz mais uma comparação entre pastor e ovelha. Bem-vinda, Tainá, beijo para você, bom te ver por aqui, fique à vontade para comentar. Então essa comparação que ele faz entre o pastor e a ovelha, O pastor, ele dá a vida, ele morre pelas suas ovelhas, em busca delas. Já na religião, as ovelhas morrem em busca do pastor, né? A gente vê que é o contrário. Então a gente vê essa grande diferença nesse verso. Bom dia, Rosidelma, minha amiga. Beijo para você, seja bem-vinda, fica à vontade para comentar. No verso 12, então. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui Jesus ele faz um parêntese, né? Ele faz uma pausa para falar de nós, os gentios, os não-judeus. Ele anuncia que vai quebrar esse muro de separação e formar um só povo. Quem é esse um só povo, gente, hoje? É a igreja de Jesus. Verso 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, Cristo, gente, ele é aquele que perdeu a sua vida voluntariamente, né? Não foi forçado. Porque tem gente que eu vejo muito, principalmente na Páscoa, coitado de Jesus, né? Ver aquela imagem de Jesus sendo crucificado. Gente, Jesus, ele fez isso voluntariamente, em sã plena consciência. Ele se entregou por nós, por vontade própria, por amor a nós, para que nós possamos ter vida eterna, para que nós possamos nos reconciliar com Deus após, né, o pecado lá no início, né, da criação em Gênesis com Adão. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então, isso é maravilhoso, isso é tremendo. A graça de Jesus, ela é maravilhosa. E isso é de graça, a gente não tem que fazer nada, a gente não tem que merecer, a gente não tem que ser pessoas boazinhas para justificar a nossa salvação. Nós somos justificados por Jesus, é Ele quem nos justifica, nós somos pecadores mesmo, nós temos falhas, defeitos, e quando nós estivermos nessa terra, nós seremos assim. Somente quando Jesus vier nos buscar, que a gente terá um corpo novo, glorificado, perfeito diante dele. Então, até lá, nós vivemos por fé, por misericórdia, por graça, pela graça de Jesus. Isso é maravilhoso.
Então vamos aqui no verso 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então aqui eles continuam impactados ainda pelo milagre que Jesus fez, né? No capítulo anterior a gente viu que foi a cura de um cego de nascença. Então essas pessoas aqui, elas estão maravilhadas porque é por conta do milagre de Jesus, né? Pelo que ele fez. Verso 22. Celebrava-se a festa da dedicação, em Jerusalém era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então aqui Jesus está dizendo assim para eles: obras são maiores do que discursos, né? Eu vou viver da forma como vocês deveriam estar vivendo e dar para vocês o exemplo. Então aqui Jesus, ele não ficava fazendo discursos, ele agia, ele fazia, e as obras dele falavam por ele. E mesmo assim os judeus, os fariseus, os líderes religiosos da época, não criam, não enxergavam Jesus, não criam no verdadeiro evangelho. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então aqui Jesus fala quais são as características das ovelhas de Cristo. Então a primeira delas, gente, é dependência total do pastor. Né? Então, um exemplo, nós estamos caminhando em pastos verdejantes porque nós conquistamos? Não, por nós mesmos, nós nunca conquistaremos nada, nós não merecemos nada. Então, foi porque nosso bom pastor nos trouxe até esse pasto verdejante. O mérito é sempre dele, é sempre para ele, tudo é por ele. Então, por que na Bíblia a gente sempre remete, né, as pessoas a ovelhas? Por que não pode ser um outro animal, né? Um cachorro? Por que ovelha? Porque a ovelha, ela depende do pastor. Sem o pastor, ela não sobrevive. Então é o pastor que conduz ela, é o pastor que dirige a vida dela, é o pastor que prepara os pastos verdejantes para ela caminhar. Então o mérito é sempre do pastor, nunca vai ser da ovelha. Por isso que nós somos ovelhas de Jesus. E Jesus é a porta das ovelhas. Então aqui a primeira ponto que eu quero trazer para vocês de característica das ovelhas de Cristo é que elas creem em Jesus. E esse crer não é crer de acreditar. Eu já falei isso em capítulos anteriores. É um crer de entregar a sua vida e confiar em Jesus. Eu até dei um exemplo, né? De uma pessoa que ele atravessava 2 prédios num carrinho de mão, de um prédio para o outro. E aí um repórter foi entrevistar ele, né? E foi falar com ele: nossa, que bacana, né? Como você consegue atravessar esses 2 prédios num carrinho de mão e tal, não é perigoso? E aí sempre dá tudo certo. E aí ele foi: não, eu já vi que você faz muito isso e tal. Aí o cara perguntou para ele: você acredita que eu consigo atravessar de um lado para o outro num carrinho de mão esses 2 prédios? Ele falou: sim, acredito. Aí ele falou: então sobe aí que eu vou te carregar, eu vou com você, eu te levo até o outro lado. Aí ele: não, pode deixar, muito obrigada. Então tá entendendo a diferença de acreditar e confiar? Ele acreditava que ele era bom, mas ele não confiava o suficiente, o bastante para se jogar no carrinho e deixar ele carregar ele até o outro lado. Então essa é a diferença. A gente tem que confiar a nossa vida em Jesus. A gente às vezes coloca a nossa confiança nele, mas a gente quer colocar a nossa mãozinha ali, quer fazer do nosso jeitinho, quer acionar alguma coisa aqui, outra ali. Não, porque aqui eu tenho habilidade, tenho capacidade, aqui pode ser assim. E não é assim. Jesus, ele quer uma entrega total, ele quer uma entrega de coração. Ele quer cuidar de todas as áreas da sua vida, da sua saúde física, emocional, espiritual, do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos, das suas amizades, dos seus relacionamentos, das suas redes sociais. Ele quer cuidar de tudo, ele quer entrar em todos os lugares, né? E a gente está disposto a isso, a gente quer esse relacionamento com Jesus, né? Fica aqui essa reflexão para nós. E o segundo ponto é que elas ouvem o pastor. E esse ouvir não é aquele ouvir de escutar, é o ouvir de obedecer.
É ouvir e obedecer. Então, é praticar, cumprir os mandamentos, as palavras de Jesus, né? Porque lá em João fala também, né, que os que me amam são os que me obedecem a minha palavra. Então, se você ama Jesus, você obedece o que ele pede, você obedece o que ele fala na sua palavra. Então, esse é o caminho. O terceiro ponto é o conhecer, né? E é um conhecer, não é de ter informações. Eu conheço sobre comida, né? Eu conheço, mas eu nunca fui para a cozinha, nunca fiz nenhum prato. Não, é um conhecer de relacionamento, intimidade, entrega. Então, assim, é o partilhar mesmo a sua vida, conversar com Jesus, ter momentos de oração, devocionais, que é o que a gente está fazendo aqui, leitura da palavra, ouvir sua voz, meditar, para a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente, parar para ouvir também, porque às vezes a gente ora ali, a gente fala, pede, às vezes nem agradece e dá tchau para Jesus. Na hora que ele ia falar com a gente, que ele fala, nossa, hora que eu ia falar com ela, ela já foi embora. Então a gente tem que ter esse tempinho para ouvir também. Ouvir o que Deus quer falar com a gente. Abrir nosso coração. Tirar esse tempo para ele. E o quarto ponto, elas seguem o pastor, né? Esse seguir é de imitação. Imitar a Jesus, né? Elas querem se parecer com Jesus. Então, elas têm uma vida que busca imitar o caráter de Jesus. E aqui no outro ponto que eu quero falar com vocês também, é que quem tem a vida eterna, né? As ovelhas de Jesus têm a vida eterna. Muda totalmente seu estilo de vida, seu modo de pensar, porque não é mais aquela coisa assim, eu não sei quando eu vou morrer, posso morrer amanhã. Não importa, você muda seu modo de pensar em relação ao seu casamento, ao seu trabalho, você tem mais paciência, porque você pensa assim, se eu vou viver eternamente, então eu tenho que ter mais responsabilidade com o que eu faço com a minha vida. Então, e a segurança da salvação, né? Quando a gente tem essa segurança da salvação, não importa pra gente o amanhã. O amanhã está na mão de Deus, Ele é dono do nosso futuro. Ele já preparou o nosso amanhã. Então, e se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Então, Paulo diz, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim tem que ser o nosso caminhar, o nosso pensamento nessa vida, né? Verso 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então aqui os judeus eles continuam batendo ali de frente com Jesus naquela tecla lá, né? Falando assim, Jesus, não importa o que você faz, não importa os seus milagres, não importa como você tenha agido, as suas atitudes. Para nós, o seu discurso é uma afronta. Então, aqui eu já falei no capítulo anterior, é muito mais fácil combater ali o discurso de Jesus do que realmente enxergar que eu tenho que ter uma mudança de vida. De que tudo que eu acreditei na minha vida inteira até agora tá errado, que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer o que Jesus está falando, que eu tenho que deixar ele entrar na minha vida, que eu tenho que deixar ele transformar meu coração. Então, isso é muito mais fácil ali eu ficar batendo, teimando, do que eu me quebrantar na presença de Jesus e falar, Jesus, tá bom, eu entrego a minha vida, me perdoe pelos meus erros e me ajude a ser, né, semelhante ao seu caráter, né, ao caráter de Jesus. Tem um comentário aqui da Tainá, passamos a entender que as dificuldades são passageiras e terrenas, a eternidade nos aguarda, é isso mesmo. Quando a gente entende que a gente tem a vida eterna, essas coisas que a gente passa por aqui, Paulo fala muito sobre isso na palavra, elas não se comparam com a glória futura que nos espera, com o que Deus tem preparado para nós no futuro. Então, elas ficam pequenas diante dessa grandeza, né, de Deus. É isso mesmo, muito bom o seu comentário. Verso 34. E Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, é importante essa informação, né, que ele fala no 35, a escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus, ela é muito poderosa, a gente tem que ter temor no coração, amor por ela, porque é a forma que Deus escolheu para se revelar à humanidade. Por isso que a gente busca tanto a palavra, busca tanto conhecer a palavra, estudar, né, entender, ter discernimento, nos alimentar, que o nosso espírito se alimenta da palavra, né? E aqui no 36, vamos continuar.
que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, Jesus está falando assim para ele, peraí, se vocês podem negar as minhas obras, neguem o meu discurso, mas se as minhas obras comprovam que eu sou do Pai, então vocês não têm como negar o meu discurso, né? Então, Jesus ali, ele dá um ultimato neles, né? Para acabar com essa discussão. Chama eles para essa atenção de perceber o que ele tem feito, que as obras dele embasam o discurso dele, né? Que é totalmente coerente. 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão, foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então aqui muitos foram salvos, creram em Jesus, né? E Jesus está falando aqui que cego não era aquele homem que Jesus tinha curado que era cego de nascença. Cegos são esses líderes religiosos. É esse sistema religioso com uma cegueira espiritual muito grande, porque eles não enxergavam Jesus, o Cristo, que eles tanto esperavam, o Messias. Eles não conseguiam ver que era ele, eles não conseguiam ver o verdadeiro evangelho que ele estava trazendo, né? Que é o evangelho que traz salvação para nós. Então, que as nossas obras, né, elas possam embasar o nosso discurso, que nós sejamos coerentes, imitadores de Cristo. E fica aqui para nós essa reflexão, né? Por que você obedece a Jesus? Por que você obedece a Deus? Porque você ama? Porque você ama em forma de gratidão, amor? É o que tem no seu coração? Ou é porque você, lá no fundinho, você, ai, Senhor, eu queria tanto aquele emprego, queria tanto aquele carro, queria tanto aquele filho, queria tanto aquele marido, queria tanto aquele namorado. Então, assim, vamos sondar, né, o nosso coração, vamos aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando, mais uma vez, né, que a cada dia suas misericórdias se renovam e a gente tem uma nova chance de se arrepender, de entregar nossas vidas nas mãos dEle e confiar verdadeiramente que Ele cuida de nós, né, e fazer a nossa parte, que é caminhar, né, na caminhada, sendo aperfeiçoado dia após dia. Quando a gente estiver prontinho, Jesus vem para nos buscar. É isso, eu quero agradecer muito a participação de vocês. É um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra com vocês. E aí eu vou fazer um convite, eu vou aproveitar, né, que a nossa igreja é a Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Nós começamos ontem um seminário teológico que começa um estudo do Antigo Testamento desde Gênesis, né, livro por livro, capítulo por capítulo. É muito enriquecedor, é uma oportunidade única, gente. É de graça, é online. Você pode fazer, uma vez por semana, 1h30, toda quinta-feira, das 8 às 9h30, né? Tem o link do Google Meet, você clica e você assiste a aula. Depois, se você tiver interesse, me chama via direct, que eu vou te explicar como funciona direitinho e te peço para te colocar no grupo do WhatsApp da igreja, tá? E outra coisa muito importante, você não tem que ser membro da igreja. Você que está aqui assistindo essa live, você pode participar. Se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, se você gosta, assim como eu, tem prazer em conhecer, em saber esse livro tão lindo, tão maravilhoso, né? Saber o que ele fala, o que Jesus está falando ali, o que Deus fala, qual é a sua palavra, qual é a história, né? Uma história linda de reconciliação, do início ao fim, muito linda, histórias muito inspiradoras para nós, de como a gente pode encontrar resposta ali para tudo que você estiver passando, para tudo que você precisar na sua vida. Então é muito importante. Se você tem interesse, me chama aí depois da live. E eu quero fazer um outro convite também para você, ir lá no link da minha bio, tem o meu canal do YouTube, se inscreve, acompanha toda semana. Semana que vem, toda sexta, né, nós temos o capítulo 11, vai ser a morte e ressurreição de Lázaro, não perca. É muito linda também essa história, muito, muito linda, muitos ensinamentos de Jesus para nós. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. E eu quero orar também com vocês que estão aqui, tá bom?
Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram na nossa vida, por esse momento maravilhoso de poder compartilhar um pouquinho da tua palavra com essas pessoas, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma que está presente aqui nesse momento, que o Senhor possa sondar esse coração nessa manhã, que a tua palavra possa vir como uma espada afiada, Senhor, onde divide alma e espírito, possa tocar no fundo do nosso coração, que o Senhor venha falar com a nossa alma, que o Senhor venha nos mostrar qual o caminho que nós estamos, Pai, precisando tomar, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas motivações, o que deve ser transformado, que o Senhor venha com o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, transforma nosso coração nessa manhã, Senhor. Aqueles que estão com tristeza, com sentimento de dor, com sentimento de angústia, aflição, que o Senhor traga aquela paz que excede a todo entendimento, aquela alegria do Senhor que é a nossa força, Senhor. Que a tua palavra ela possa alimentar, Pai, o nosso espírito, nos fortalecer na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E agora só um último pedido, prometo. Eu vou fazer um coração. Na hora que eu fizer, você faz um print e aí você vai compartilhar nas suas redes sociais e me marcar que eu vou repostar todo mundo, tá bom? Pronto, pessoal, muito obrigada. Foi maravilhoso esse tempo com vocês. Sempre que der certo, a gente vai fazer mais. Deixa seu comentário se você gostou, feedbacks, o que a gente pode melhorar. Vamos junto, tá? Vamos nos dar as mãos. Essa leitura tem sido muito enriquecedora, maravilhosa. Sem falar na presença de Deus, que é maravilhosa. O nosso espírito fica alimentado. Eu fiz uma enquete aí sobre corpo, alma e espírito. Somos seres integrais. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas hoje eu espero que você saia daqui alimentado, que você possa compartilhar, transbordar na vida de outras pessoas também. Um beijo no seu coração, que seu coração fique quentinho. Muitos beijinhos e até a próxima.